prazer, eu quero agradecer ao Instituto Fazendo História por mais uma parceria, né? Parceria aí já de longa data. E eu vou começar falando um pouquinho com vocês, mas isso é uma oficina aqui, né? Em uma oficina a gente precisa dialogar. Obviamente a gente está num formato muito diferente daquele que a gente costumava, né? De formato mais presencial, olho no olho, mas a gente tem algumas formas de fazer o diálogo acontecer, tá bom? Especialmente através do bate-papo, não sei quantos de vocês, ou do chat, tá? Não sei quantos de vocês têm intimidade com o Zoom, mas a depender de como está escrito, ou vai estar bate-papo ou chat, né? Então, vocês apertam ali e podem digitar o que vocês desejarem, ou se quiserem também podem rapidamente abrir o microfone, mas bastante objetivo e falar, tá bom? Em alguns momentos eu vou até falar, alguém quer abrir o microfone e falar? Pode ser assim? Estamos combinados? E aí, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre uma nova história de acolhimento, né? Sara é uma pessoa que eu admiro muito na experiência dela com famílias de origem, né? Eu comecei também trabalhando com famílias de origem, trabalhando com famílias acolhedoras, então é um prazer falar sobre isso, e eu queria começar com um vídeo para a gente poder debater. Então, eu vou pedir para colocar o vídeo. You got to get down. Come on. AmeriQuest Mortgage, proud sponsor of the NFL. Pessoal, acho que a Valéria travou ou eu que travei? Acho que ela Não, travou. fui eu, voltei. Tá, voltou. Tá. Voltei. Gente, eu vou tocar qualquer coisa, Sara, tá? Me sustenta aqui. Pode deixar. O que vocês acharam desse vídeo, né? Quem pensaria diferente ante de tantas evidências? Vocês podem colocar aí no chat ou abrir mesmo o microfone para falar, de repente, como é que foi isso? O que isso tem a ver, né, com o nosso trabalho com família de origem? Que reflexões ele trouxe, esse vídeo? Vocês podem digitar, podem abrir o microfone e falar. Eu continuo aqui. Sim, acho que o pessoal está assimilando aqui. Eu vou... A Silane tinha aberto o microfone, não sei se quer falar. A Maria também. Eu não sei se só estão chegando. Começando a falar algumas coisas aqui no chat. A Angélica falou que alguém que está no site Amigos da Vida disse não julgar o todo com um fragmento da história. Toda a história tem vários lados. Acredito que nem tudo é o que parece. A Márcia está sem ouvir. É uma pena. Pois é um pouco isso, né? E o que isso tem a ver com o nosso trabalho com família de origem? Sim, Graziele está falando que são julgamentos, né? Muitas vezes, quando a gente olha e recebe a família, né? E em geral, essa família vem para a gente porque tem alguma violação de direitos posta ali, né? Então, o que acontece? A gente olha um fragmento, como não sei quem mesmo falou, eu acabei de ver, a Angélica falou, eu acho, não, o pessoal do SAICA, né?
a gente olha o fragmento, olha apenas aquela parte da história daquela família, e não vê o todo, não vê, mas essa família já está há tanto tempo na rede de proteção, no sistema de garantia de direito, a gente já conhece, e a gente já julga aquela família, né, por as evidências mais próximas que a gente tem, e não, né, por toda uma história, muitas vezes uma história trigeracional de violações de direitos e violações de direitos pelo Estado. Né? A gente não percebe que muitas das questões que a gente atribui à família são violações de direitos do Estado, a elas, né, principalmente. E aí o pessoal do PetSaida está falando que muitas vezes a primeira impressão diante de uma história tende a dar margem ao julgamento, não dando o devido valor a essa história. Sim, e é essa a importância, né, de se trabalhar com a família. Se trabalhar com a família é trabalhar junto com a família para a proteção daquela criança, para o desenvolvimento daquela criança. Então, isso é importantíssimo a gente fazer essa reflexão. E quantos de nós, né? E aí, quando a gente fala a gente faz essa reflexão e a gente fala do que muitas vezes acontece quando a família é atendida, ninguém se exclui disso, nem eu mesma, né? Porque a gente está nesse sistema. O tempo todo a gente precisa fazer essas reflexões. Será que eu estou atuando com a família de acordo com que apenas do que eu penso sobre a família, os meus valores, os meus princípios, ou de acordo com o direito que a criança tem à convivência familiar e comunitária? Então, quando eu vejo esse vídeo, eu fico muito com a reflexão de que a gente não pode julgar uma história única. Às vezes é uma situação que aconteceu em um momento, a gente não pode julgar a pessoa por isso. No trabalho com as famílias de origem, a gente sempre tem que tentar olhar além daquilo que é posto, além daquele primeiro relatório que chega, sabe? Que geralmente já vem detonando a família, a gente sempre precisa tentar olhar além disso. Para vocês, família é o quê? Vou pedir para cada um ir colocando no chat, aí eu vou pedir a ajuda do Rafael para ir lendo, que eu não consigo compartilhar a tela e lendo os comentários. Rafa? Vou ler. Eu estou por aqui já, tá bom? Legal, Valéria. É isso, gente. Família é, para vocês, o quê? Pode ir escrevendo no chat, tá? Primeira coisa que vem à cabeça de vocês, sem nenhum tipo de julgamento, a gente vai construir junto esse conceito de família, tá? Não há certo, não há errado, vamos construir. Até para que a gente se depare com alguns dos nossos conceitos. Eita, tem um ghost aí. Olha. Isso de vez em quando acontece. Eu juro que eu não estou mexendo em nada. Não fui eu também. Não. Isso acontece. Já aconteceu várias vezes durante lives minhas. Olha, está dizendo aqui a Angélica, é a nossa base, de onde vêm nossas raízes, é a garantia de direitos, respeito, cumplicidade, proteção, valores, carinho, afeto, é a base de tudo. O que mais? O que mais que é família? É tudo que temos, união. Quem mais? Cuidado. Maravilha. Então, acho que a gente já pode seguir base, alicerce. Maravilha. Instituição social. Alguém Isso, acabei de ver. Instituição social, maravilha. Rede de apoio, família e amor. Família é um conjunto de pessoas legais formada por pai, mãe e irmãos. Família é onde se dá o primeiro acolhimento quando se vem ao mundo. Afeto, acolhimento. Nosso porto seguro, Ana Beatriz. Nosso guia na infância, Angélica. A Thalita, um agrupamento por parentesco que dá afinidade às pessoas que convivem juntas. Família, base da sociedade, a Dani. Okay. A nossa base. Maravilha, gente. Estou gostando de ver vocês participando aí. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidar dos filhos, bem como
responsável por influenciar o comportamento dos mesmos no meio, é amor, carinho, afeto, um pedacinho de cada um de nós, maravilha. Agora a gente vai pedir para vocês completarem a outra frase da mesma forma, só que com a primeira palavra também, com a primeira palavra que vem à mente de vocês. Família que atendemos é... Podem colocar no chat. A família que atendemos é... Aí podem colocar na mesma ideia. Acho que o pessoal está refletindo um pouco mais agora. Família é complexa. Uhum. Mais? Quem arrisca mais um palpite? Família precisa de cuidado também. Carla falou que é carinho, afeto, muito desfiguradas. Marian, ela colocou um quebra-cabeça a ser montado com a ajuda de cada um da rede para fortalecer. Uhum. Betsaida colocou tem as suas histórias. Angélica, parte das nossas crianças que precisamos entender e tentar ajudar. Okay. Acolhimento, amor, resgatar vínculos, né? Acolhimento, experiências, respeitar a sua história de cada um. Família que atendemos é amor, mudança, medo e preocupação. Alguém que devemos cuidar com muito respeito, direcionar para melhor do seu filho que está em acolhimento. Uma incógnita que precisa ser entendida e acolhida. E Ana Beatriz, segurança. Maravilha, gente. Geralmente, quando a gente está em oficina presencial, a gente faz isso num painel, né, onde a gente coloca tarjetas, e aí constrói um painel, e a gente olha para aquele painel e, em geral, eu pergunto, o que vocês veem nesse painel? Vamos imaginar, né, quando eu perguntei, né, e Sara também aí, né, o que é família? Vocês colocaram união, base de tudo, cuidado, paz, alicerces, rede de apoio, conjunto de pessoas unidas legalmente, formado por pai, mãe, irmãos, afinidade, tinha um conceito muito parecido de família aí. Quando a gente colocou família que atendemos os conceitos se diversificaram um pouco, né? Precisa de cuidado, é complexa, muito desfigurada, né? É um quebra-cabeça a ser montado, né? Também é um resgate de vínculos, o acolhimento, nossa preocupação, o amor. Ainda estão colocando aqui, cheia de traumas que precisam de ajuda sem julgamentos, precisam de acolhimento e cuidado. Quando a gente olha, vamos imaginar, né? Vamos fazer aqui a brincadeira do imaginar esse quadro. O que vocês acham? Tem diferença entre os dois tipos de conceitos que a gente coloca? Teve algum tipo de diferença, por menor que seja? Se alguém quiser abrir o microfone, também pode, né? Sim, Daniele, cada família é única. E a Rosana disse que não tem diferença. Não tem diferença? Sim, entre famílias para você não tem diferença, mas quando a gente coloca esses dois conceitos, né? Esse primeiro conceito vocês tiraram de onde? De onde veio esse primeiro conceito? Família é... O que baseou esse primeiro conceito para vocês? Que veio uma coisa muito, né, muito certinha, muito bem delimitada, a família é base de tudo, é cuidado, é alicerce, união. Uhum. Tá, a Angélica está dizendo que a família é a base, não tem diferença, mas tem situações diferentes.
vem de uma, assim, e a Janaína está me dizendo que vem de uma sociedade, acho que ela está me respondendo da onde veio esse conceito de família, né? Que veio da experiência de cada um em particular, da sociedade, né? Mauri está dizendo que tem diferença sim, me parece que quando conceitua uma família diferente do que o que atendemos, em alguns momentos sim, né, Mauri? Porque é louco isso, né? Bastante louco. Isso é a provocação que a gente está começando a fazer exatamente para que a gente se reveja, porque a gente é também um agente de proteção à criança, mas a gente também está sendo atravessado o tempo todo por conceitos estabelecidos. Acabei de voltar, gente, me perdoe, eu estou super constrangida por essa situação, tá? Não sei até onde vocês me ouviram, né? Mas eu estava aqui num maior bate-papo bacana com vocês, né? Pensando aqui no que vocês estão refletindo. Alguns falam que sim, né? Na nossa forma de atuar como profissional, a gente diz, não, nenhuma família, as famílias não têm diferença, mas a sociedade, a construção social, diz que tem sim. E nós estamos nessa sociedade cheia de julgamentos, né? A Rosana está falando, digo que quando falamos sobre o conceito em si, na verdade, mas é lógico, cada um tem sua singularidade. Parece que esse conceito, né, de família é quase que, né, o conceito que está lá na Constituição Federal, né, família, a base da sociedade, ou algumas pessoas um pouco mais velhas que pegaram a OSPB, um pouco mais experientes, vamos dizer assim, como eu, né, que estudaram na época da ditadura militar, né, e que pegaram a OSPB, né? E aí a gente tinha isso, né? Esse conceito de família como a base, né, da sociedade também. Né? Então, me parece que a gente tem isso como conceito muito internalizado. Mas será que nossas famílias, a minha, a sua também é assim? Tão perfeita, com amor básico? Porque se for, eu estou me mudando para São Paulo agora, que eu quero também ter essa família perfeita. Mas quando a gente fala da família que a gente atende, é aquela questão, vamos voltar lá no vídeo, é o recorte que a gente vê apenas como se a família fosse aquele homem com um gato, uma faca na mão e um sangue, né, o suposto sangue do gato no chão. A gente não olha o contexto, a gente vê a verdade única, que a gente muitas vezes nem ouve a família como Sarinha falou, né? Sara falou, olha, às vezes a gente lê apenas o relatório que veio lá do Conselho Tutelar ou do juizado ou de qualquer outra instância, né? E a gente toma aquilo como verdade, a gente não escuta a família. Então, entender a família, né? E às vezes a gente já vem, eles são desconfigurados, eles são desestruturados, que é uma palavra que a gente gosta de falar, não gosta mais, né? Mas às vezes a gente fala muito, né? O que é estrutura também? O que qual é a estrutura certa ou errada? Né? Então, só para a gente provocar um pouquinho. Mas de onde vem isso? Vamos lá, eu vou falar da parte histórica, enquanto ainda estou por aqui. Sarinha, você pode mudar? Será que essa visão nossa realmente... Opa, passou muito aqui para mim. Ou não? É isso mesmo? Tá, então tá bom, é isso mesmo. Então, gente, a gente tem, né, a família que pode ser pensada, e aí esse é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária que trouxe essa definição, né, e que também está na Política de Assistência Social, né, Política Nacional de Assistência Social, que essa família ela é pensada como um grupo de pessoas. Não necessariamente precisa ser pai, mãe e filhos. Pode ser a mulher com os seus filhos. Sim, gente, hoje a gente não tem mais, né, esse conceito de família, pai, mãe e filhos. A família ela pode ser pensada com diferentes estruturas. E quando se trabalha em um serviço de acolhimento, a gente se depara com famílias de diferentes estruturas o tempo todo. E isso para a gente não faz diferença. O nosso papel sempre é entender se essa família consegue cumprir a sua função, que é cuidar da sua criança, né?
Não existe um modelo de família ideal, que existem são diversos arranjos com olhares, potências, capacidades e desafios que cada um enfrenta. Não sei se vocês Sarinha, sabem. Oi, pode falar. eu só queria só complementar, e aí é legal que a gente também fica se complementando, né? Que esse modelo de família ideal, né, que a gente atua, muitas vezes a gente olha e diz, olha, que família ideal é essa? Como é que é quando a gente olha para uma família, né? Eu queria provocar vocês, que muitas vezes é homoafetiva, como é que esse arranjo nas nossas concepções? Não é que a gente vai precisar mudar os nossos valores, né? Mas a gente precisa suspender os nossos valores para atender essa família de acordo com o que ela é, simplesmente, independendo do que eu acho certo ou errado dessa família, né? Então, isso é importante destacar. Perdão, Sara. Imagina, foi ótimo. Mas acho que é isso, gente. Acho que quando se trabalha no serviço de acolhimento, a gente vai sempre receber famílias diferentes, e isso para a gente não faz nenhuma diferença. O que importa é a gente entender se essa família consegue cuidar dessa criança que foi acolhida. E eu ia falar também que, não sei se vocês sabem, mas em 1990 a ONU definiu que família é gente com quem se conta, ou seja, não importa os vínculos de sangue. A minha família são as pessoas com quem eu posso contar, é a minha rede de apoio. Então, a gente também precisa considerar isso para pensar as famílias. Outra coisa, quando a família a família não deu conta de proteger a criança. Por que ela não deu conta? Vamos tentar entender se ela teve todas as possibilidades e mesmo assim não conseguiu, ou se lhe falta também, né? E isso é uma determinação, a Convenção dos Direitos da Criança fala sobre isso, que o Estado precisa dar à família todas as condições para que, então, cuide e proteja os seus membros, inclusive as crianças. Valéria, eu acho que não está aqui na apresentação, mas acho que seria legal a gente fazer um pouquinho um resumo da nossa história, né? Contar um pouquinho aí como que começam o acolhimento. Sim. Não está aí na apresentação? Não está, eu acho que está faltando uma parte nessa apresentação. Eu percebi isso porque deu um pulo aí. Não tem problema, não. Vamos lá. Gente, de onde começa a história toda essa conceituação? Primeiro, né, o acolhimento, ele vem, né, lembra da questão dos orfanatos? Lembra que a gente tinha, né, quem pelo menos tem mais de 35 anos ou 40, né? Não é o meu caso, por exemplo, estou brincando. Lembra que as mães falavam assim, olha, muitas vezes até como uma lição, olha, aquela criança que está lá naquele orfanato, né, que não vê que não tem pai, não tem mãe. Então, pressupunha o conceito, né, do acolhimento, que hoje essa familiar e comunitária, Estamos travando um pouquinho, Valéria. Está falhando novamente. Pessoal, olhando, né, como a Valéria está falando, olhando para a nossa história, as famílias pobres, elas sempre foram vistas como incapazes de cuidar das suas crianças. Isso desde o início, é assim que começam, né, as instituições de acolhimento. Existiam campanhas, passavam nas comunidades e orientavam as famílias a levarem os seus filhos para as instituições de acolhimento, se vendendo a ideia de que o Estado ofereceria uma criação melhor para aquela criança do que a sua família. Então, a gente traz aí o ranço dessa história até hoje. E até hoje as famílias mais pobres, elas são vistas como incapazes. A Valéria voltou? Eu voltei. Né? Então, assim,
Exatamente, Sara. As famílias sempre eram vistas como incapazes. Então, na verdade, não eram que essas famílias, essas crianças não tinham pais, era porque os seus pais, né, ou a sua mãe, em sua grande maioria, né, eram pessoas, né, tanto que até o Código de Menores a gente tinha, era uma proposta da doutrina irregular. Quem era irregular nisso? Era, né, as famílias pobres, as famílias PPP, né, pobres, pretas e periféricas. Lá na nossa história, Santas Casas de Misericórdia, né, e aí a gente tem uma ideia de que surge na ideia da infância no mundo, lá depois do século XVIII, precisava ter uma ação do Estado, né, para essas famílias mais pobres, porque se precisava de crianças que precisavam dar conta do mundo capitalista que estava se fazendo a partir do século XVIII. Né? Então, a primeira ação do Estado sobre a infância no Brasil foi através do quê? Dos jesuítas, né? Que iam catequizar o povo através das crianças. Então, tinha lá, quem não já ouviu falar da Roda dos Expostos, que é a primeira ação do Estado. É o primeiro tipo de acolhimento. É quando as famílias mais pobres, isso é a legitimação do abandono, a legitimação do anonimato, eram as crianças enjeitadas, de caráter assistencialista, religioso, né? Então, é importante a gente pensar que os serviços de acolhimento hoje, ele é uma proposta, né, que foi uma proposta do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, de mudar de abrigo, né, não que a gente não use mais abrigo, para acolhimento, é uma proposta de ver a criança na sua integridade, né, a criança, sua história, a família dessa criança, né? Encontrar nessa família, né? Não mais a família que não de criminalização da pobreza, né? Muita coisa mudou na lei, nas políticas de assistência social, mas será que nas práticas sim? A gente tinha até uma apresentação aí de uma foto de como era o acolhimento anterior, né? Várias crianças num mesmo dormitório, dormindo enfileirado, uma pessoa, todo mundo rezando, e aí não há problema nenhum em rezar ou orar, né, de acordo. A questão é que a individualidade daquela criança tinha que ser, não era vista. Muitas vezes ele era um número só. Quem quiser ver, né, um documentário muito bom, que é o Menino 23, vejam, acho que é Menino 23, né, Sara? O documentário, acho que é isso. É sim. Vejam que fala dessa história de como era antes da Funabem. Vejam também, quem não viu ainda, acho que muitos já devem conhecer, a história de Roberto Carlos, né? O contador de história, é outro, onde a mãe, né, vê uma notícia na televisão na época, acho que nos anos 60, uma mulher pobre, negra, né, com vários filhos, e ela vê uma notícia na TV, onde diga assim, a Funabem faz um convite, diz, traga os seus filhos para a Funabem, que eles vão virar doutores. E ela olha para o menor, né, para o Roberto Carlos, e diz assim, pelo menos você vai ter um futuro bom. E ela leva para esse orfanato, né? E ali não se permite nem que eles se despeçam. Esse homem depois se tornou, sim, né, um professor universitário, né, da Universidade até de Minas Gerais, mas ele é uma exceção, e ele se tornou, porque ele fugiu várias vezes, e ele encontrou uma pessoa que acreditou nele, né, e por isso que ele mudou. Uma família acolhedora, se a gente for pensar nesse sentido, né? Mas o vínculo foi rompido ali bruscamente, né? Então, pensar que essa história hoje não se repete dessa forma tão dura e tão cruel, mas se repete quando a gente não flexibiliza nos acolhimentos, o horário de visitas, e a mãe precisa trabalhar e não tem como visitar, e aí a gente diz assim, aquela mãe não quer aquele filho, ela nem vem visitar. Quando a gente não coloca nos nossos orçamentos de projetos
um valor para que a família possa, né, se deslocar da sua residência até aquela, ainda mais São Paulo, que é uma cidade, uma metrópole, uma cidade enorme. Imagina, de ponta a ponta ela não consegue ir a pé, né? Mas ela também não tem dinheiro. Então, será que a gente está simplesmente porque não pensa no que precisa? Tá cortando? Eu vou seguindo aqui mais um pouquinho, então. E voltou? Não voltou. Achei que ela tinha voltado. Gente, como a gente precisa pensar em tudo isso, né? É dever da instituição fornecer, né, a passagem para que essa família possa vir visitar a sua criança, pensar em horários de visita que sejam possíveis para essa família vir. Com a mudança, né, da legislação do Código do Menor para o ECA, algumas coisas passam a ser direito. Então, hoje em dia, é direito de toda criança que está acolhida, é direito que exista um investimento na sua família biológica. As crianças só podem ir para a adoção quando se esgotam as possibilidades de retorno para a família de origem ou para a família extensa. Grupos de irmãos não podem mais ser separados. As instituições deixam de ser casas muito grandes que acolhiam centenas de crianças e o acolhimento passa a se organizar em casas menores dentro da comunidade. A comunidade passa a ter uma participação ativa ali na educação das crianças que estão acolhidas. E aí, para isso, alguns documentos muito importantes foram elaborados, como o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, as orientações técnicas para serviços de acolhimento, a Lei 12.010, inclusive essa lei que inclui o acolhimento familiar no ECA, em 2009. Bom, passar aqui. Agora aqui, mais uma pergunta para vocês. Eu vejo a família de origem como uma oportunidade ou um problema? Como que vocês veem isso, gente? A gente pode pôr aqui no chat, tá? As respostas que a gente for pensando. Voltei para ouvir isso da Carla, para ler, né? Oportunidades. Ok. Que bom. E esse olhar que a gente tem para a família muda completamente como a gente atua com ele. A gente vê o mar, né, dos problemas, ou a gente vê, de fato, né, o que a família tem de potencial, né? E aí eu acho que, com certeza, oportunidade, de reconciliação, maravilha. Mas será que todos os atores do sistema de garantia de direitos veem assim? Ou só nós que somos mais, né, afetos a esse tema? Vocês estão aqui não só por acaso, né? Não por acaso, mas porque vocês, a Ana Beatriz diz que não vê assim. Né? Alguns atores do sistema de garantia de direitos acham que vai ter uma casa mais bonita. Olha que casa. Não, ali não tem nenhuma cama para ele dormir. Eu me lembro de um acolhimento que eu fiz, né, assessoria. Tinha um menino que ele dizia assim: eu quero a minha família, lá é meu mundo, meu paraíso, meu tudo. E quando a gente olhava, que paraíso era aquele, né? Sem condições de higiene, sanitárias mínimas, mas é aquilo que eu digo, né? Quem né, que deveria dar ali as condições seria o Estado, né? E a gente pensa, mas aqui esse menino tem ali uma fila de pessoas para adotá-lo, ele é tão bonitinho, né? Ele é tão branquinho, ainda tem isso, né? Que se a gente for ver
por que a fila, né, por que o cadastro de crianças para adoção, né, é muito menor do que pretendentes à adoção, que se quer a criança perfeita e ideal, né, como se isso fosse possível. Então, gente, não sei se tem mais alguma slide aí, Sarinha, acho que agora é você mesmo, né? Sim. Gente, Ai, ufa. Gente, 1000 perdões por esse imprevisto aqui. Fica tranquila, Valéria. A gente estava falando, gente, quando a gente estava planejando o encontro, que a gente quer muito fazer presencial. Quem sabe, né? No ano que vem a gente consegue organizar um presencial, aí todo mundo toma um cafezinho, a gente se conhece, né? Antes de você falar, Ana, Sara, eu só queria falar do que a Ana Beatriz está falando aqui, do exemplo que eu dei. É a família dele, o vínculo da família, ele acredita na mãe, é exatamente isso, né? As questões, né, do que a gente acha certo ou errado, obviamente tem uma lei, né, ela não pode ser maior, porque às vezes a gente né, faz muito, a gente viola muito mais o direito da criança, né, quando a gente acolhe, do que a própria situação em si. Então é importante a gente pensar sobre isso. Sara, com você agora. Aí, quer ver que eu não vou cair? Isso, aí você vai me ajudando. Tá bom. Eu interrompi um pouquinho a apresentação só para falar, olhando para o rostinho de vocês um pouco. Então, tem algumas coisas que eu acho muito importantes, assim, a gente refletir, né? Nós que trabalhamos aí no sistema de garantia de direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Assim que chega uma criança para acolhimento, tem uma coisa que eu sempre fico pensando, assim. Será que essa família tem a capacidade de proteger essa criança? Que essa é a função dela, né? Para a família estar com a criança, ela tem que protegê-la. Será que ela consegue fazer isso? E aí vocês podem me falar, poxa, Sara, mas se a criança foi acolhida, é porque alguma coisa deu errada, né? Essa criança não ficou segura e precisou vir para o serviço de acolhimento, certo? Muito bem. Porém, diante disso, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Será que essa família consegue proteger essa criança, tem condições para protegê-la e não quis proteger? Ou será que essa família não consegue proteger a sua criança? Essa é a primeira coisa que eu me pergunto, gente, quando chega um caso novo aqui. Como a Valéria falou, né, um pouquinho na fala dela, fazendo um resumo de toda a nossa história, a gente traz aí o ranço de tudo isso, né? Apesar de pobreza não ser motivo para acolhimento, as crianças que são acolhidas são de famílias pobres. Nenhuma criança de uma família rica chega no acolhimento, gente. E isso não é porque uma criança que mora numa família rica não passa por situações de violência ou de negligência, né? As famílias pobres, elas sempre são vistas como incapazes de cuidar das suas crianças. Porém, a gente não pensa no outro lado. O Brasil tem uma legislação avançada em relação aos direitos das famílias. Todos nós, todos, temos direito à habitação, a saneamento básico, a trabalho, a educação, à saúde, não é? As famílias que chegam no serviço de acolhimento estão inseridas nesses direitos? Então, gente, 90% das vezes não estão. Não são famílias que têm acesso à habitação, não são famílias que já estão em programas para receber renda no Bolsa Família, não são. São famílias totalmente negligenciadas pelo Estado. E aí a corda, ela sempre arrebenta do lado mais fraco. E as famílias são culpadas pelo acolhimento dos seus filhos.
É muito comum, né, a gente ouvir, poxa, mas essa família abandonou essa criança, nossa, como que essa mãe teve coragem de deixar o seu filho no abrigo? Vocês já devem ter ouvido coisas assim, né? Muitas vezes, a gente ouve falas pesadas assim na própria rede, gente. Eu falo com muita vergonha isso, tá? Eu não falo com muita tristeza, assim. Mas as famílias não são bem atendidas, às vezes, quando elas vão no CRAS, no CREAS, não são. Elas não são bem atendidas quando elas vão na saúde. Uma mãe que está na rua, que chega para um atendimento, ela não é bem atendida. No hospital, uma mãe que está na rua, tem o seu filho no hospital. Gente, nem sempre ela é bem atendida, não. Na maioria das vezes não é. Eu, né, como a Dani me apresentou um pouquinho no começo, né, eu sou assistente social, atualmente eu sou coordenadora aqui do nosso serviço de acolhimento familiar, mas eu trabalhei, né, um tempo em acolhimento institucional e também, né, já atuo nessa área há bastante tempo, tenho várias colegas que trabalham, converso com muitas pessoas e tem uma frase que eu sempre ouço, assim, que é, Sara, essa mãe não tem interesse em ficar com a sua criança, Sara. Ela não vem para visita, eu marco entrevista, ela não vem, ela não tem vínculo com a equipe. Pode ser que ela não tenha interesse em ficar com a sua criança, e tá tudo bem também. Porém, vamos pensar, quanto profissional, será que a gente marca essas visitas em um horário acessível para essa mãe conseguir chegar? Porque se é uma mãe que trabalha, gente, eu marco a visita na quarta-feira às 10 horas da manhã, ela não vai conseguir vir. Desculpa. Será que esse pai tem dinheiro para pagar a passagem para chegar na instituição? Será que eu paro para pensar nisso? A gente precisa se perguntar sobre essas coisas, gente. E o primeiro passo para o trabalho com a família de origem é o vínculo. A família só vai conseguir chegar até a instituição para visitar a sua criança, para seguir os encaminhamentos, se ela for vinculada com a equipe. Não tem outra fórmula. E a gente só faz vínculo estando junto. Então, a equipe do serviço de acolhimento, ela precisa ir onde as famílias estão. É assim que se constrói vínculo. Não é esperando que essa família chegue até o serviço de acolhimento. Muitas vezes as famílias estão, gente, com tantas demandas emocionais e sociais que elas não conseguem chegar mesmo. É muito difícil chegar. Então, a gente tem que ir até as famílias. E os gerentes do serviço de acolhimento precisam entender isso. Que o seu técnico vai ter que ter um tempinho ali para ir em busca dessa mãe, em busca desse pai e criar um vínculo com eles. Não, o trabalho não vai funcionar. Muito se fala, né? Em aderir aos encaminhamentos. Gente, primeiro o que é aderir aos encaminhamentos e que encaminhamentos? A gente precisa primeiro se vincular com as famílias, conhecer suas histórias e construir com elas o que é importante ser feito. Não sou eu, dentro da minha sala, com ar-condicionado, que tenho que falar para uma mãe o que ela tem que fazer. Eu tenho que ouvir dela o que ela acha que ela tem que fazer. É óbvio, né, gente, que eu sei que o trabalho com as famílias de origem não é simples. A Valéria fala uma coisa que eu gosto bastante, assim, que o trabalho com famílias de origem é igual início de namoro. Início de namoro dá um trabalhão danado, não dá? Você tenta uma coisa, não dá certo, e tenta outra, não é assim? Trabalho com as famílias de origem é a mesma coisa. E a gente investe no início de um namoro, a gente não desiste. Por quê? Porque a gente tem o desejo que esse namoro aconteça. No trabalho com as famílias de origem é a mesma coisa. A gente precisa ter o desejo que ele aconteça e acreditar. Aqui no chat tem
Só falar que aqui no... Pode falar, Sara. Quando me perguntam assim, nossa, Sara, mas qual é a receita do sucesso do trabalho com as famílias de origem? Eu ouço muito isso, assim, e eu fico pensando, eu falo, acho que é porque a gente acredita, eu acredito, gente. Me falam, mas você acredita que esse pai vai conseguir cuidar desse bebê? Eu acredito. A missão de um serviço de acolhimento é proteger a criança, mas a nossa função é que essa criança volte a morar com a sua família, não é, gente? E se a nossa função é essa, a gente precisa se dedicar a isso, a gente precisa acreditar. Eu recebo meu salário para acreditar nas famílias, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que acreditar, se a gente está aqui, a gente tem que acreditar no que a gente faz. Pode falar, Dani. Não, só lendo um pouquinho aqui no chat, algumas pessoas, acho que quando você foi falando, foram escrevendo. Aí a Patrícia colocou assim, uma coisa que me deixa impaciente nessas falas, as mães não prestam. Como pode abandonar? Essas falas só nos mostram a realidade, o quanto nossa sociedade vive um deslocamento de realidade triste. E a Carla, vocês já notaram as placas de incentivo à entrega dos bebês? Apenas nos públicos, ao menos desconheço unidades particulares com essas plaquinhas divulgando. E a Valéria, né, que está aqui hoje com a gente, com certeza, Carla, a fila de espera por bebês é longa. Desculpe a forma direta, mas parece um mercado de crianças onde a carne mais cara do mercado é a carne dos bebês. E se forem brancos, então. Aí a Jane também, a Jane está aqui com a gente, a Jane Valente. Ouvi uma vez família Tefal, que não adere. Pois é. Gente. Bom, aí, para ilustrar tudo isso, eu vou voltar um pouquinho para a apresentação. Acho que vai ajudar a continuar aqui a nossa apresentação. Eu apresento para você, Sarinha. Ótimo, Dani. Obrigada. Aí pelo menos você vê o pessoal. Você está apresentando ou eu? Sou eu. Você está... tá Sou bom. eu. É aqui, né? Isso, é aí, tá certo. Bom, então, gente, o nosso objetivo, né, nesse trabalho com as famílias de origem é sempre olhar para a singularidade de cada família e pensar em estratégias de ação. E olhar para as singularidades é olhar para o detalhe, gente, é conhecer essa família de verdade. Quem é essa mulher que está aqui falando comigo? Qual é a história dela? O que ela gosta de fazer? Conhecê-la. A partir daí, conhecendo ela, eu vou pensando em estratégias para me vincular. Eu vou dando alguns exemplos só para ilustrar o que eu falo, tá? Dani, eu vou dar um exemplo da época que a gente trabalhava juntas no abrigo. Mas tinha uma mãe que ela só usava a roupa ao contrário, gente. Toda vez ela vinha com a roupa ao contrário. E ela era muito, muito brava. E aí eu começo esse trabalho com ela, tinha dias que ela queria literalmente pular no meu pescoço, assim, me bater. E aí um dia eu comecei também a usar as minhas roupas ao contrário, e aí a partir daí as coisas começaram a acontecer. E a Sara estava bem no meio da... Voltei, Qual era o nome da... Vocês me ouvem? Agora... Sim, estamos te ouvindo. Sim. Gente, o pior é que ela estava contando uma história que era dela, vivida por ela, uma experiência muito interessante e emocionante, de fato. Assim, quando ela começa a trabalhar com aquela família, com aquela mãe, né, que veste a roupa ao contrário, né, e aí olha para aquela mãe com o que muitos de nós diríamos? Ela é louca. Uma mãe maluca não pode ter o seu filho. Sara faz, né, o inverso. Sara também começa a usar a roupa dela ao contrário. Né? E se identifica. Opa, graças a Deus. Acabei de aceitar ela. Vamos ver se vai conectar. E se identifica com essa mãe. A partir dali, né, assim, a minha visão, e aí ela voltou, eu vou deixar ela falar, é de que aquela mulher, ela se sente muito valorizada. Nossa, alguém prestou atenção em mim, né? E não só prestou atenção em mim, mas está andando como eu também ando. Né? E aí, Sara, é com você. É muito difícil falar de uma experiência que é sua, né? Mas eu só estava dando uma contextualização aqui, porque eu também estava com balaiês, só aprendi agora o que é, e tentando voltar também.
Gente, que coisa nossa internet, Valéria. Hoje, olha. Olha, Bom, acho que eu parei em garantir o acompanhamento das famílias, independente do encaminhamento do processo, né, Dani? Foi isso? Isso, você estava contando uma história, né? Você tinha acabado de falar, né, da novela, que você também assistia e tal, mas era isso. É. E é isso, gente. Então, a gente sempre começava os atendimentos falando de coração indomável, e isso funcionava muito. Então, com todas as famílias, a gente vai pensando em estratégias diferentes para ação. Tem uma mãe que adora pintar a unha, então a gente conversa passando esmalte. Tem um pai que ama andar de skate, então por que não fazer um atendimento com ele andando de skate? É isso, a gente vai pensando em estratégias diferentes de acordo com cada família. Garantir que o acompanhamento das famílias aconteça independente do encaminhamento do processo. Eu não sei como é a realidade de vocês, mas aqui a maioria das crianças já chegam com a proibição de visitas e com a destituição do poder familiar. E eu sempre falo que isso não impede que o nosso trabalho aconteça. É a proibição de visitas da criança, não a proibição de visitas do nosso trabalho. Então, mesmo no caso, onde já no início a gente identifica que não vai ser possível o retorno daquela criança, as famílias, elas são acompanhadas. É muito comum, gente, que aconteçam ciclos de repetições, né? Então, a gente vai vendo, né, que são famílias que já estão lá no 9º, no 10º filho, uma história que fica se repetindo o tempo todo. Então, o nosso trabalho é tentar quebrar esses ciclos. Então, é tentar olhar além, tentar fazer ações diferentes para que a coisa aconteça. Mesmo nos casos onde não é possível o retorno da criança, é que a gente possa trabalhar essa decisão aqui com essa mãe, com esse pai, que eles possam se despedir dessa criança e o processo caminhe. Então, a gente sempre acompanha as famílias. Fortalecer os vínculos familiares, e aí não é só, né, família de sangue, como eu falei, também a família ali de pessoas, a rede de apoio desse pai e dessa mãe, e isso é muito importante, muito eficiente. A gente monta, né, gente, com cada criança que chega acolhida, com cada família, a gente monta uma rede de serviços para acompanhar essa família. E também pensamos em uma rede de pessoas ali para poder ser um suporte para essa família. Então, tá lá essa mãe, eu vou chamar essa mãe, vou entender com ela quem são as pessoas com quem ela pode contar, e a gente vai pensar ali, né, com cada uma em uma ação. Vou dar um exemplo, tá? Mas teve uma mãe que a gente acompanhou, que ela mora dentro, né, no fluxo da Cracolândia, e a rede de apoio dela são os amigos que estão ali. Então, cada amigo tinha uma função. Então, um lembrava ela o dia que tinha aqui no CAPES, o outro levava ela para as visitas com a criança, e assim a gente ia fortalecendo essa mãe, através dessas relações também. E garantir que o afastamento seja uma medida excepcional e provisória. Então, esses são os nossos objetivos. Pode passar, Dani. Bom, aí quais são as estratégias para que isso tudo aconteça, pessoal? Bom, a gente inicia o trabalho imediatamente após a chegada da criança ou do adolescente. Então, a criança chegou no serviço, a gente já inicia as buscas pela sua história, pela sua família de origem. Eu falo que a gente só consegue acolher uma criança se a gente também acolhe a sua história. Acolher a sua história é acolher a sua família. Não são coisas separadas, o trabalho com a criança e o trabalho com a família, são coisas juntas. Então, a gente sempre inicia o trabalho logo que a criança chega. Estabelecer vínculos, como eu falei no comecinho para vocês, é impossível qualquer trabalho sem o vínculo. Essa mãe não vai seguir, gente, o encaminhamento que eu fale para ela se ela não for vinculada comigo. Não vai. Se ela não tiver uma relação de confiança com a equipe. Então, investir em vínculo é fundamental nesse trabalho. Estabelecer uma relação horizontal. Aqui, de igual para igual.
onde a família traz coisas e eu trago coisas. Nunca a equipe técnica deve se colocar numa posição superior à família de origem. Gente, nunca. A gente não é superior a ela. E os encaminhamentos que a gente pensa são pensados por ela, na verdade. A família que vai pensar nos encaminhamentos e a gente vai pensar em como vamos ajudar ela a pensar em como vai acontecer. Mas é ela que pensa no que ela acha que é importante para ela. Nossa relação é muito horizontal. Vou dar um outro exemplo, estou cheia de exemplos, gente. Mas tinha um pai, ele é da Colômbia, e ele trazia, a bebezinha dele estava acolhida, e ele trazia sempre coisas muito gordurosas para dar para o bebê comer. Ele fazia coisas com muito óleo, enfim. E aí, como que eu ia falar para ele sobre a papinha, né? Sobre a alimentação, sem parecer autoritária? Então, um dia eu ensinei para ele uma receita de papinha e ele me ensinou uma receita colombiana. Eu não aprendi a receita direito, mas ele me ensinou. E aí, toda visita, ele chegava mais cedo que a criança e a gente preparava a papinha juntos para ele servir para beber. Então, é isso, assim, a gente vai pensando em estratégias onde a relação seja muito horizontal. Investir na relação acolhido e família, então, para isso também a gente vai pensando em diferentes estratégias para que aconteça. Então, durante a pandemia, envio de cartas, envio de objetos. Então, teve um bebê que ele chorava muito, e aí a mãe mandou uma camisola com o cheirinho dela, e ele dormia sentindo o cheirinho da mãe. Tinha uma mãe que ela mandava comida congelada para a família acolhedora e dando para a criança durante a semana. Esse pai da Colômbia, ele gostava de lavar roupa, então ele lavava a roupa da filha e mandava para a família acolhedora toda semana. Então, a gente vai pensando aí em ações para que a família possa participar de uma forma ativa da rotina da criança. E aí, também, gente, em reuniões na escola, é a família que tem que ir, a família da criança, não é a gente que tem que ficar aí na reunião de escola, certo? Se eu estou investindo nessa família, se eu entendo, né? Se eu acredito nisso, é ela que tem que ir, não sou eu. Quem tem que levar essa bebê na consulta no posto de saúde? É a mãe ou o pai? Então, a gente vai pensando sempre em como colocar a família participe de uma forma bem ativa ali com a criança. E aí é isso, né? Fazer atividades em conjunto. Acho que eu falei, né? Como cozinhar, por exemplo. Teve com o pai também que ele adorava plantinhas no jardim, ele e o filho. Então, a gente vai sempre pensando nessas atividades. E a construção do plano de trabalho. Eu até mais para frente vou mostrar para vocês um exemplo que a gente usa, gente, mas que é feito pela família, exatamente isso. Então, eu ouço o que a família acha que é importante e vou construir com ela. E esse plano de trabalho faz parte do PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento. Pode passar, Dani. Bom, a gente faz muitas visitas domiciliares. E a visita domiciliar, gente, não tem o objetivo só de ir lá e conhecer a casa. Isso a gente faz na primeira visita. Ela tem o objetivo da gente conhecer o território. Qual é a comunidade onde essa família mora? Quantos habitantes tem aqui? Quais são os serviços que tem aqui? Como que essa comunidade surgiu? Qual é o papel que essa mãe ocupa dentro da sua comunidade? Conhecer a rede de apoio dela. Então, tem dias que a gente vai para visita, mas não é para ir na casa, mas é para passear com a mãe pelo bairro, conhecer os lugares preferidos com ela, sabe? Conhecer os amigos, os pontos que ela mais vai. Então, é esse o objetivo também. Encaminhamentos assistidos, que é isso. Como eu falei também no começo, né? Muitas vezes as famílias, quando chegam em um lugar, não são bem atendidas. Isso a gente sabe, isso, né? É bem óbvio, mas... E as famílias têm dificuldade, às vezes, para ir, gente, nos lugares. Eu dar um papel na mão de uma mãe não é um encaminhamento. Isso não é um encaminhamento. A gente precisa ir junto com as famílias. Então, a gente acompanha. Então, a gente vai no CRAS para fazer o cadastro lá, do CadÚnico. A gente vai com essa mãe no posto de saúde.
a gente vai na terapia. E aí esse vínculo que está muito fortalecido com a equipe, a gente vai transferindo ele aos pouquinhos para a rede também. Teve um caso de uma mãe que tinha esquizofrenia, ela era o 7º filho dela já, numa história super aí de repetição. E aí, primeiro é isso, o primeiro passo de me vincular, e aí ela tinha que ir no CAPS. Eu ia com ela no CAPS toda semana. E aí ela foi se vinculando com a equipe, aí eu comecei a ir menos até que eu não fui mais. Hoje ela está muito bem no CAPS que ela vai, ela continuou e ela está bem. Então é isso, a gente vai meio que transferindo esse vínculo que está com a gente também para a rede, para os serviços que vão acompanhar. Eu já fui junto até em entrevista de emprego, primeiro dia de trabalho, a gente vai fazendo esse movimento e funciona. Reuniões de rede dentro do território da família. É impossível trabalhar família, fazer esse trabalho com as famílias de origem se eu não faço um trabalho com a rede, pessoal. É impossível. E trabalhar com a rede não é só chamar todo mundo para uma reunião, é chamar todo mundo para uma reunião, mas é pensar, junto com os atores que estão ali envolvidos, qual vai ser o nosso plano de trabalho, qual vai ser a nossa atuação. Estabelecer juntos, sabe? Esse fluxo. Quem vai visitar a casa, qual que vai ser o papel do CRES, qual vai ser o papel do posto de saúde, é desenhar junto essa estratégia. Reuniões familiares, a gente faz uma vez por mês, reunião com o grupo das famílias, as famílias, né, das crianças que estão acolhidas e também as famílias que os filhos já passaram pelo acolhimento. Só sabe a dor que é ter um filho acolhido, outra mãe que também tem um filho acolhido, gente. Não é? Então, o espaço em grupo é um espaço muito importante para elas trocarem experiências, falarem das suas angústias, dizer o que está sendo mais fácil, o que está mais difícil. É muito potente esses espaços de reunião com as famílias. E a busca ativa pela família extensa. E também eu vou colocar aqui, gente, busca ativa pela família de origem. Eu acho legal também contar. A maioria dos bebês que chegam, né, aqui para acolhimento, das crianças maiores também, né, a gente chega com pouquíssimas informações da família. Às vezes vem só o nome da mãe. A gente não tem endereço, não tem nada. E daí o que a gente faz? Primeiro a gente procura no CIS-RUA, né, no sistema, que é um sistema que tem, né, aqui em São Paulo, onde tem, né, dados das famílias, se elas passam por algum atendimento. Então, lá a gente consegue ver se é uma família que já tem vínculo com algum CREAS, algum centro de acolhida. E a gente vai muito no território. Então, a gente vai muito para a Cracolândia para procurar as mães, nas comunidades para procurar as famílias, quando a gente sabe mais ou menos onde está. Então, a gente faz muito essa busca ativa. E, na maioria das vezes, a gente consegue encontrar. É engraçado porque geralmente quem ajuda a gente a encontrar as famílias não são os serviços da rede, é a comunidade. Então, quando a gente chega na Cracolândia procurando uma mãe, quem ajuda a gente a encontrar a mãe são as pessoas que estão ali. É isso, assim, eu acho legal contar para vocês. Pode passar, Dani. Bem, no acolhimento familiar, tem algumas coisas que são um pouco diferentes do acolhimento institucional, né? Então, as visitas aqui, elas são agendadas, porque a gente não tem um profissional que fica 24 horas no serviço. Então, elas são agendadas, acontecem na sede. Algumas vezes a gente faz esses encontros em parques, em praças. A gente vai o tempo todo trabalhando aí a relação entre família acolhedora e família de origem. É normal, gente, que uma mãe fique com muitos receios quando ela descobre que o seu filho está com uma outra família. E essa aproximação a gente vai fazendo de uma forma muito cuidadosa, é um fiozinho que a gente vai puxando. Então, por exemplo, ela começa a acontecer quando a família acolhedora manda lá a garotinha para visita com uma roupa que a mãe deu.
quando manda para a visita uma frutinha para o pai dar durante o encontro. Então, a gente vai também pensando em pequenas estratégias para ir promovendo aí a relação entre as duas famílias até elas se encontrarem. Até hoje, aqui no nosso serviço, a maioria das famílias se conheceram, e isso foi muito legal, porque é legal para a família da criança, que ela fica muito curiosa para saber quem está cuidando do seu filho, para a família acolhedora, que ela também fica ansiosa para conhecer a família da criança, e para a criança que vê que são duas realidades diferentes que podem conviver, né? A gente sempre potencializa a forma de cuidar das famílias, entendendo que existem diferentes formas de cuidado, gente, tá tudo bem. A gente sempre potencializa muito isso, assim. Depois que a criança sai do acolhimento, a gente acompanha por 6 meses, né, a família de origem, e o contato com a família acolhedora é sempre uma decisão da família da criança. Pode passar, Dani. Gente, aqui tem um modelinho do plano de trabalho, que eu achei legal trazer. Então, é um planinho muito simples, ele tem que ser simples mesmo, gente, não é para ser complexo. Ele tem o objetivo, a estratégia, o responsável, o prazo e o resultado. Aí eu trouxe aqui, né? Então, o objetivo. Qual é o objetivo? Como que a gente chega a isso? A gente pergunta para a família, né? O que você acha que precisa acontecer para o seu filho voltar para casa? Aqui no caso, esse pai falou, conseguir dinheiro. Tá. Como que a gente vai fazer isso? Qual vai ser a estratégia para isso? A estratégia para isso é procurar um trabalho. Quem vai ser o responsável? Aqui no caso era a família e o instituto. E o prazo? A gente trabalha com prazos, a gente precisa disso no acolhimento, né, gente? A gente precisa trabalhar com prazos. Então, aqui o prazo era 2 meses. Então, esse plano a gente visita muitas vezes durante o acolhimento. Aqui nesse caso específico, ele foi alcançado. E aí é isso, gente, com a moradia, controle do uso de drogas. Teve aqui um item que era fortalecer a rede de apoio que não foi alcançado. E aí a gente pensa com a família em uma estratégia diferente para que isso aconteça. A inserção, esse plano de trabalho, a família assina, tá bom? Junto com a gente, e a gente manda essas informações no PIA da criança. Eu gosto de contar, gente, um exemplo que eu deveria até ter colocado na planilha, mas uma mãe, né? Eu falei, o que você acha que você precisa para sua bebê voltar? E ela falou para mim, eu preciso de um carrinho. É só isso que eu preciso, eu só preciso de um carrinho, Sara, eu não preciso de mais nada. Eu falei, tá bom, mas como que a gente vai conseguir um carrinho? Aí ela vai pensando em várias coisas, ela chega de que ela precisaria de um trabalho. Onde eu vou guardar esse carrinho? Para eu guardar esse carrinho, acho que eu preciso de uma casa. Então, através de um carrinho, a gente vai fazendo todo o plano de trabalho junto com ela e pensando em estratégias. Então, a gente elabora junto o currículo, no caso de emprego, a gente vai junto com as famílias até o posto de atendimento do trabalhador, a gente olha as vagas juntos. É assim, gente, a gente acompanha muito de perto as famílias. Pode passar, Dani. Aqui é a linha da vida, é um instrumento que a gente gosta muito de usar, que gente, também é uma linha onde a gente vai construindo com a família todos os pontos importantes da sua história. Então, desde o nascimento dela, quais são as primeiras lembranças que ela tem? A gente vai construindo todos esses pontos. Eu só consigo pensar para onde eu vou, o que eu quero, se eu consigo olhar para o meu passado e entender de onde eu vim. Não é assim? Então, a gente precisa aqui, junto com essa família, entender essa história e fazer essa família parar e olhar para a própria história, entender como ela chegou. O que aconteceu na minha vida que, nesse momento, eu não posso cuidar dos meus filhos? O que aconteceu com a minha história? Então, a gente constrói, né, essa linha da vida com todos. Pode passar, Dani. Aqui é um genograma,
O genograma, ele serve, né, para a gente identificar as principais características, compreender a estrutura, a dinâmica, né, das famílias. É um instrumento que eu gosto muito, gente, o genograma. E a gente vai elaborando esse instrumental muito devagar, assim, aos poucos. E ele é muito útil para a gente entender a história dessa família, porque as coisas se repetem, gente, às vezes por gerações. No caso de violência, é muito comum, quando eu vou fazer o genograma lá, com a mãe e com o pai, aparecer que eles também apanhavam da mãe e do pai. E aparecer na história dos avós dessa criança que também apanhavam dos bisavós, e assim por diante. Eu costumo falar que as coisas são sistêmicas, sabe? Tá tudo ligado. As coisas estão ligadas. E elas vão se repetindo. Então, construir isso é terapêutico, gente, com as famílias, sabe? Porque elas vão parando, elas vão entendendo a história da família delas, entendendo qual é o lugar que elas ocupam dentro dessa família, entendendo dentro dessa família quem são as pessoas com quem eu posso contar. Será que existe? Às vezes não dá para ficar com a mãe, por exemplo. Aí a gente faz o genograma e descobre que ela tem uma boa relação com uma tia materna, e pode ser um caminho para ficar com a criança. Por quê? Não adianta nada também, né, gente? A gente promover um retorno para uma família extensa que não vai ter contato nenhum mais com a mãe e com o pai. Então, a gente usa muito o genograma para entender as histórias, as estruturas, e para ir pensando também nas possibilidades de encaminhamento para os casos. Pode passar, Dani. Aqui é o Ecomapa. O Ecomapa, ele serve, gente, para a gente ir identificando aí quem são as principais pessoas que representam a rede de apoio dessa família e os principais serviços. Então, a gente também usa para ir identificando aí toda essa estrutura. Aqui, esse pai que é o colombiano, que eu contei da sopa, ele está nessa foto. Hoje ele está muito bem, ele voltou a morar na Colômbia, ele está trabalhando vendendo codornas, ele tem uma criação de codornas, E ele fala, né, quando minha filha foi acolhida, eu fiquei muito bravo, eu não entendi o que estava acontecendo, sentia vontade de sumir, estava sozinho. Hoje entendo que a melhor coisa que aconteceu em 2019 foi o acolhimento dela. Vocês não cuidam só da minha bebê, cuidam de mim e do meu filho, e assim estou conseguindo me fortalecer para poder cuidar dos meus filhos de novo. Minha vida está mudando e agora eu não estou mais sozinha. Se puder encerrar, Dani, só para a gente voltar. Gente, eu não sei se eu falei muito rápido, acho que isso de ficar caindo a conexão talvez tenha atrapalhado um pouquinho. Eu acho que esse é um momento que a gente pode abrir para responder perguntas, tirar dúvidas. Aqui no chat tem algumas coisinhas também que as pessoas foram colocando enquanto você foi falando, né? Então, o Saica, Amigos da Vida, né? Empatia para se vincular com as famílias que estão encantadas. Ana Beatriz colocou criar estratégias para fazer vínculos. A Valéria, né, Brainda, aí fez esse comentário, trabalhar com a família e não para ou contra a família, né? Ana Beatriz, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por nos compartilhar. Não, eu gostei muito disso, a gente é trabalhar com a família, não contra a família, e às vezes a gente sente que o trabalho é contra a família mesmo, isso é doido, né? E a Davida Carrapicho 5 está perguntando aqui se tem indicações de sites, aplicativos que facilitam a elaboração do genograma. Eu não sei, Valéria, não sei se você conhece algum... Gente, o genograma é um instrumental, é muito simples, na verdade. Ele tem na internet os símbolos que são padrão, mas a gente também pode ir construindo isso com a família. Tem uma mãe que eu atendi que ela quis, por exemplo, que todas as mulheres da família dela fossem florzinhas. Então, a gente ia construindo o genograma com os símbolos que ela inventou. Então, a proposta é que ele faça sentido ali para a família. A minha dica para elaborar o genograma, antes de aplicar em uma família, é fazer o próprio genograma, gente.
Todo mundo devia fazer um genograma da sua família para entender a nossa história. Acho que essa é a principal dica, sabe? Construir um genograma sobre a sua família para você entender a potência disso, assim. Acho que a Valéria vai falar. Valéria? Ai, apareceu para mim que ela queria falar? Não sei. Apareceu verdinho, mas acho que pode ser que ela caiu, que eu não tô vendo mais ela aqui. Nesse trabalho, gente, com as famílias, eu acho que a gente precisa sempre olhar realmente fora da caixinha, sabe? Entender ali a fundo o que eu posso fazer. Eu posso fazer um atendimento com o pai onde ele vai me ensinar a andar de skate. Eu posso fazer isso. Eu posso ir até o fluxo da Cracolândia atender uma mãe e me vincular com ela lá no território dela. Acho que é muito interessante isso que você vai falando também, né, Sara? E aí eu vou compartilhar também aqui uma história. Eu já trabalhei, né, em serviço de acolhimento, para quem não sabe, e eu lembro de uma família que a gente tentou, né, fazer todo esse trabalho, né, de vínculos, mas a mãe tinha uma questão de saúde mental também que, infelizmente, a gente não conseguiu, junto com ela, né, superar todas essas questões que ela se colocava em risco. E quando veio a proibição, a gente já tinha feito todo um trabalho com a família, teve uma proibição, a gente conseguiu fazer o trabalho para reverter essa proibição, só que quando, né, decidiu-se de novo, né, a proibição e aí a destituição do poder familiar, a gente recebe o ofício, né, de proibição e destituição, só que o que é importante, que acho que a Sara também trouxe isso, fazer com que a família tenha o direito de se despedir, né, de seus filhos. E esse momento é um momento de muita tensão para a equipe, para casa, para as crianças, e a gente fica, como que a gente vai fazer isso? Mas a gente tem que pensar o quanto que a gente está garantindo um direito. O direito dessa família de se despedir dessas crianças, ou dessa criança, ou desse adolescente, e o direito dessas crianças também se despedirem dessa família, que é a família dela, né? Então, acho que a gente pode também falar um pouquinho disso, né? E aí, eu lembro que na época, eu era a única que queria garantir esse lugar, né? Então, o quanto que é difícil, às vezes, você fazer esse diálogo com a equipe, porque tem medo. Ai, gente, veio um ofício, é da justiça, eu não posso ir contra isso. A gente pode, porque a gente não tá violando esse direito, né? A gente não está violando esse desejo. A destituição vai ser seguida, mas a gente está garantindo o direito dessa família poder se despedir. E é muito doloroso, é difícil, não é fácil, mas a gente poder garantir esse espaço. Foi difícil? Foi muito difícil. Eu tive que ficar até mais tarde para fazer isso. Meu coração ficou na boca, né? Porque a família estava arrasada, mas as crianças puderam se despedir e a gente pôde minimamente garantir um espaço de despedida. Então, penso que também é importante, né? Esse espaço, quando decide-se, né, pela destituição, a gente poder cuidar disso, né? Garantir isso. E a Kátia levantou a mãozinha para falar, mas é só para, quando eu falo, né, que garantir o acompanhamento das famílias, independente do encaminhamento do processo, é isso que a Dani falou, né? E se a gente não acompanhar as famílias, não cuidar dessas despedidas, a chance dessa história se repetir, gente, é mais 20. Kátia, você quer falar? Oi, quero sim, Sara. É muito interessante a sua fala, assim, os seus exemplos, né? Vai trazendo bastante questões aqui para nós. Eu sou de um serviço de acolhimento para adolescentes que fica na cidade de Apucarana, no estado do Paraná. E estou aqui com a Regina, está aqui do meu ladinho, não está aparecendo ela no vídeo, que é assistente social, eu sou a psicóloga, né, que faz parte da equipe técnica. Então, assim, só para, bem resumidamente, assim, para você poder contribuir conosco, nós estamos com um adolescente de 17 anos, que nós estamos trabalhando, né, a reintegração familiar dele. Ele esteve por muito tempo longe, né, da família, e agora a família retornou para a cidade, porque a família não estava aqui no município, retornou na cidade. Agora a gente
né, está fazendo todo o contato, a reaproximação, ele faz as visitas, e o nosso trabalho é de retorno à família, né, especialmente com a maioridade dele, né, com os 18 anos, que ele faz em julho do ano que vem. E assim, ele tem uma deficiência intelectual moderada, então, algumas dificuldades cognitivas, né, nas próprias funções executivas, e a família, né, a mãe, o padrasto, também possuem essas dificuldades, né, também tem questões cognitivas, não são alfabetizados, né, a mãe sabe apenas assinar o nome. E então a gente está pensando em trabalhar estratégias com eles, especialmente para eles conseguirem se organizar nesse cuidado, nos estímulos, trabalhar com as questões dos cronogramas, né, porque eles não conseguem, muitas vezes, assim, se organizar em relação aos próprios compromissos. Então, tem uma atividade, tem um atendimento, tem algo que eles precisam ir, eles não sabem, assim, que dia que vai, né? Então, a gente precisa ficar ligando, em alguns casos, a gente vai, busca a mãe, acompanha, vai com ela, porque ela também tem um processo de obesidade mórbida, também não consegue, né, caminhar e se deslocar com transporte público, né, mas assim, tem várias questões, mas queria assim que você contribuísse, assim, nesses casos, você já teve um caso, né, nesse sentido, dessas dificuldades também, né, da família, também cognitivas, de dar os estímulos necessários, de se organizar com relação a cronogramas, com as atividades, e como que você conseguiu trabalhar isso, né, e quais estratégias a gente poderia utilizar com essa família? Kátia, muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Nossa, muitos casos parecidos com esse, Kátia. Às vezes tem uma questão de saúde mental, né, gente? E acho que primeiro é avaliar se é, né, possível o retorno ou não, e mesmo se não for, que a gente possa cuidar. Você falando, eu me lembrei aqui de um caso que a mãe tinha uma questão super séria de saúde mental. O pai dela, né, que era o avô da criança, tinha um problema no coração e a avó diabetes, mas eles também tinham algumas questões de saúde mental. Então ele que era responsável por dar os remédios, só que aí ele tomava o remédio da filha lá de esquizofrenia, dava o do coração, ele dava tudo errado, ele fazia tudo errado. E aí, o que a gente fez? Eu fiz caixinhas, Kátia, desenhei caixinhas, então, com cores diferentes, o que era para tomar de manhã um sol, na hora do almoço um prato de comida, à noite uma lua. Fiz um calendário com uma cartolina bem grande na parede, então eu ia pintando os dias que ele tinha que buscar os remédios, os dias das consultas, e eles foram conseguindo se organizar. E trabalhei muito com a rede. A saúde é fundamental nesses casos, sabe, Kátia? Para poder ser um apoio aí para as famílias. Então, aí ele ia com as caixinhas lá que eu desenhei na farmácia do posto, e aí elas colocavam o remédio certinho, e aí ele voltava com as caixinhas. Então, eu acho que é pensando, né, entendendo qual é a realidade de cada um, e aí pensando em estratégias muito criativas, sabe? Para ajudá-los. Então, talvez sim, fazer um calendário, né, pedir ajuda dos vizinhos, das pessoas que são a rede de apoio deles, eles possuem alguma rede de apoio? Às vezes a gente precisa fortalecer a rede de apoio, porque é muito importante nesses casos, né, gente? Ter uma rede de apoio mais fortalecida e trabalhar muito com a rede também do território. Funciona, Kátia, não desista, que vale a pena. E aí a gente... Pode desculpa, falar, gente. Rafa. Pode falar, Rafa. Eu ia, né, primeiro fazer uma colocação aqui, depois fazer uma pergunta, sei lá, para a gente pensar um pouquinho junto com a Sara, aproveitar, né? Primeiro, assim, acho que vou só pontuar uma coisa que eu acho que é importante. Às 16h21, agora há pouco, começou a primavera aqui. Então, a gente entrou na primavera oficialmente às 16h21, todos juntos aqui. Acho importante a gente pensar nisso, né? Um momento de, né, uma nova estação, uma renovação aí da vida, né? Agora uma primavera com vacina, né? A gente pode dizer isso. Na primavera passada a gente não tinha, agora a gente tem, né? Acho que é importante dividir isso. Fico contente de dividir
esse momento com vocês, né, da gente pensar nisso, né, pensar estratégias, pensar, né, até pensando nessa conversa que a gente está tendo hoje, né. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, até que eu conheço, que falaram de mim no chat ali, as pessoas que eu conheço, com quem eu trabalhei no Ipiranga, estou bem feliz de vê-las, né, fico contente de poder estar dividindo com vocês também. Mas o que eu queria trazer é isso, né, eu sei que tem alguns educadores também, né, aqui, né, os próprios educadores dos serviços, e a gente fala bastante desse trabalho, né, que está um pouquinho, né, acho que eu sei que compete a todos, mas está um pouco mais direcionado para os técnicos, né, assim, o serviço tá um pouco mais direcionado na atuação dos técnicos, né. Eu queria só trazer um pouquinho essa reflexão, né, a respeito para esse lugar dos educadores, né, na importância, óbvio, né, acho que todo mundo que está dentro do serviço de acolhimento é educador, né, e trabalhar com as histórias das famílias de origem, isso compete a todos, né, e não está distante dos educadores, né? Mas acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, desse papel do educador também, né? De como que ele pode contribuir com isso, né? Porque a atuação do educador acaba sendo mais direto com as crianças, com os adolescentes, né? Óbvio que tem contato com as famílias nas visitas, né? Mas eu queria aqui falar um pouquinho, não sei se a Sara fala. Sara, você fala? Um pouquinho desse lugar do educador, porque eu acho que é importante também, né? É fundamental, eles estão diretamente lá com as crianças, ouvindo as angústias, né? É para o educador que o adolescente vai recorrer para contar as coisas, não é assim, gente? Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar, Valéria, pode falar. Uma coisa que eu acho muito interessante, que alguns serviços, eles têm o educador de referência daquela criança, que é aquele educador, né, porque a gente sabe que as pessoas se identificam mais com umas, menos com outras, aquele educador que ele sabe, né, que a quem ele vai dirigir quando ele está angustiado, como é que ele pode, que conhece a vida dele, né? Então, assim, é uma experiência, né, que eu acho interessante, não que os outros não sejam, né, na verdade, aqueles que vão estar com a criança, com o adolescente, mas aquele educador, ele é como um educador, uma figura de apoio, né, uma figura mesmo de identificação para aquela criança ou aquele adolescente, né? E o trabalho com o educador, ele é fundamental. Eu acho bacana, Rafael, quando você traz isso, né? Porque, como Sara falou, é quem está no dia a dia com a criança. E educador, a gente pensar também que o educador, às vezes, é a pessoa que está lá na cozinha, né? A cozinheira, que muitas vezes, quando está lá colocando a comida no prato, ele se identifica, né, com quem com uma figura talvez mais maternal, né, simbolicamente falando, e aí essa cozinheira, ela entende, então descobrir quem são esses educadores, né, ou seja, quem é que conhece mais da vida daquela criança, que provavelmente não é a equipe técnica, né, que está ali, né, é preocupada com vários aspectos, mas o educador está no dia a dia. Só queria trazer essa contribuição. Que vocês ouviram bem? Que bom, gente. Sim, funcionou muito bem. Com isso. Funcionou muito bem. Mas acho que é isso, né? Acho que tem essa questão, né? A gente está falando das famílias, né? Eu acho que é importante para todas as pessoas que estão aqui, né? Sejam os técnicos, né? As pessoas que compõem essa parte que acaba se relacionando mais diretamente com a família, né? Eu acho que é importante essa troca, né, com os educadores, né, porque é isso, né, os educadores, eles estão ali diretamente, né, com as crianças, né, e essa troca é essencial, né, para o serviço, né, para que se tenha também, né, o conhecimento, né, para que se conheça essa questão do trabalho com as famílias também, né, então eu acho que é importante, né, isso, né, quando eu coloco essa questão dos educadores, é exatamente por isso, né, o quanto é importante que a gente também não distancie isso, né? Porque o educador está naquele momento fazendo essa questão dos cuidados das crianças e dos adolescentes, mas ele também tem que estar ciente, né, das histórias de vida, das famílias também, né? Por isso que é importante essa troca, né, entre os técnicos e os educadores, né? As informações, né? E as questões para se ter contato com essas histórias de vida, né? A gente que agora trabalha mais diretamente
com vários serviços, né, a gente vê um pouquinho, às vezes, essa dificuldade, né, esse receio de, mas o que a gente vai contar para o educador, o que a gente não vai contar para o educador, né, a respeito das histórias de vida, a respeito das famílias, né, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa ter bastante clareza, né, das funções e da importância, né, do cuidado dessas histórias de vida nesse sentido, né, e colocar os educadores aí também como parte, né, total, né, que senão, né, o trabalho fica dividido de uma maneira que não acaba se tendo uma potência como a gente poderia, né, dentro do serviço. E Rafa, assim, né, tô pensando aqui, comparando, né, os educadores com as famílias acolhedoras, né, gente, porque as famílias também estão elas que estão no dia a dia com as crianças, elas que vão conversar com as crianças, e muitas vezes são os educadores que vão conversar ali com os meninos que estão no abrigo. Eles precisam saber essa história, eles precisam saber, até para conseguir acolher as angústias das crianças. Então, acho muito difícil, assim, quando o educador, né, ou quando a família acolhedora não tem nenhuma informação sobre o histórico dessa criança. Que a gente só consegue cuidar quando a gente sabe, né? Exato. Até mesmo, Sarinha, para compreender algumas situações, algumas reações dessa criança, né? Momentos em que a gente partilhou muito o estudo de casos, junto com os profissionais da casa, eles começavam a dizer, aquele menino não é rebelde, ele tem uma experiência de vida que muitas vezes, né, um gatilho. Falhou um pouquinho. Começa a compreender coisa mais complexa. Sim, sim. E acho que a gente pode abrir um pouquinho, assim, se vocês quiserem comentar, né, quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas. E aí, só complementando um pouquinho de tudo que vocês foram falando, acho que é importante, não sei como é nos serviços, né, onde vocês atuam, mas é muito importante também quando o técnico, né, os técnicos vão fazer visita, os educadores também poderem ir, né, eu tive essa experiência num dos serviços que eu passei, e isso foi muito importante, assim, eu ouvia muito dos educadores, né, porque daí você tem noção do território de onde aquela criança está, noção das questões daquela família, onde ela está inserida, né, um pouquinho disso que a Sara foi falando, dessa noção do território, né, e aí vai desmistificando também um pouco, né, essa coisa de, culpabilizar o pai, culpabilizar a mãe, falar que, né, que a família não tem condições de cuidar. Eu acho que é muito importante no trabalho, né, técnico, incluir os educadores, fazer rodízio. Aí nesse plantão vai um, no outro plantão vai o outro, né, e depois, na hora da construção, né, do PIA, dos relatórios, também pedir a opinião deles nessa construção, né, porque isso é feito em conjunto, em equipe, né, porque senão é um pouco do que o Rafa disse, né, parece que fica faltando um braço, uma perna, né, porque tudo faz parte, né, desse trabalho. Mas a gente pode abrir, então, para perguntas, dúvidas que vocês queiram fazer, né, falar, enfim, ou de até alguns casos que vocês queiram trazer, enfim, temos aí uns 15, 20 minutinhos para falar. Vamos aproveitar a experiência aí da Valéria e da Sara. Quem não quiser abrir o microfone pode colocar no chat, né? E quem quiser, tem uma mãozinha aqui em reações, vocês podem erguer a mão para não todo mundo, na hora que abrir o microfone, não ficar falando todo mundo junto, né? Ou podem abrir falando. Tá todo mundo meio quietinho. Não sei se vocês estão muito quietinhos ou se a gente que é muito falante, né? Então, aproveitando também os momentos de silêncio, vou aproveitar para... Eu coloquei aqui a avaliação, tá, do encontro de hoje, então muito importante que vocês respondam. E para quem quiser receber o certificado, eu coloquei também o link do grupo, né, ou eu mando por e-mail também, porque a gente precisa de uma declaração de vocês a próprio punho para a gente poder fornecer o certificado, tá bom? Então,
No grupo eu coloco o modelinho e no e-mail também mando esse modelo, tá? Então, muito importante que quem quiser receber o certificado me mande. Vou contar mais um caso, então. Conta, Sara, é legal, a gente adora esses casos, é muito bom. Aí a gente reflete junto. Vou ficar falando casos até amanhã. Conta mais um. Tem um que é bem engraçado, mas acho que fala um pouco da importância da rede, gente. Mas teve uma mãe que a gente acompanhou, ela tinha uma depressão super forte, assim, ela tomava muitos remédios. E aí ela tinha 3 filhos que estavam, né, no abrigo. E aí essa mãe, ela participava de uma igreja evangélica que tinha na comunidade dela. E nessa igreja, eles eram contra tomar medicação para depressão. E aí ela parou de tomar os remédios de uma vez, e ela ficou muito, muito mal, e ela não queria voltar de jeito nenhum, e aí o posto de saúde falava que ela tinha que tomar, ela que não tinha, uma confusão. E aí um dia eu falei para ela assim, Cida, posso ir com você, conhecer a sua igreja? Quero conhecer a sua igreja. E aí eu fui. Então eu fui com ela, um domingo de manhã, no culto, assisti o culto junto com ela, e aí no final eu me apresentei para o pastor, que ele era uma pessoa de muita referência para ela, e convidei o pastor para ir junto comigo e com ela em uma consulta médica dela. Então, na semana seguinte, fomos eu, Cida e pastor no médico, lá no posto de saúde. E aí foi muito legal essa experiência, gente. O médico já me conhecia, né? O posto já sabia que eu ia fazer isso, porque a gente tinha reuniões em rede, então eu já havia comunicado. E aí foi muito legal, porque o médico pôde explicar que ela não podia parar de uma vez de tomar os remédios, que ela tinha que parar de tomar aos poucos, e o pastor pôde explicar a opinião deles, né? A ideologia deles. E foi muito legal. Hoje essa mãe não toma mais nenhum remédio e está com os 3 filhos, então lembrei desse caso e quis compartilhar com vocês. É muito interessante, né, isso, né, porque, né, a gente sabe, né, das dificuldades que tem né, do dia a dia na rede, né, que a gente esbarra muito, né, e às vezes esse elo, né, a gente poder ser esse elo, né, para acompanhar, né, para estar junto, né, não é uma coisa pequena, pelo contrário, ela é extremamente importante, né, e significante, né, dentro de uma história de vida mesmo, né, de uma família, né, disso, né, de ter alguém que esteja ali, né, que acredite também, né, eu acho que isso é uma função extremamente importante, né, nossa, do dia a dia, assim, porque é isso, né, se a gente não acreditar nessas famílias que a gente trabalha, né, e assim, hoje em dia a tendência tem sido mais a gente né, por conta de tudo que tem acontecido, né, em vários aspectos, né, a gente está cada vez mais, né, um pouco mais cansado, um pouco mais, né, incrédulo em algumas coisas, né, e se a gente não tentar renovar isso, né, essas nossas esperanças, nossos conhecimentos, né, e estar junto, né, e fazer parte disso, né, e principalmente acreditar, né, nessas famílias, né, nessas pessoas, né, acho que a gente vai ficando cada vez mais fraco, né? Então a gente precisa se fortalecer nisso, né? Então é bom ouvir isso, Sara. Eu gosto de ouvir suas histórias por conta disso também. De você. Pena que você caiu bem na hora que você ia contar a história lá de usar roupa ao contrário, que eu fico imaginando. Sempre que a Sara conta essa história, eu fico imaginando a Sara com roupa ao contrário. Eu andava. Nossa, eu ia no fórum, gente. A audiência com a mãe com a roupa ao contrário, não é? A Dani é minha testemunha, ela era minha dupla nessa época. E hoje essa mãe me encontra e ela me vê com a roupa direito, porque eu encontro ela às vezes que eu vou no centro, aí ela me vê com a roupa, né? Aí ela fala, sua roupa tá do lado certo. Eu falo, a sua também. Então Bom. Mas é isso, acho que a gente realmente é um elo, Rafa, e a gente vai ajudando a montar os pedacinhos dessas histórias. Porque se a gente não cuidar dessas histórias, a chance dessas mães, desses pais terem outros filhos que vão voltar para o acolhimento é muito grande, gente. A gente precisa cuidar.
mesmo se não for para voltar. Não vou contar um caso, porque vai ser muito longo, vai acabar o nosso tempo, mas é uma mãe que estava em situação de rua, que tinha uma questão séria de saúde mental. A gente faz um encontro para ela despedir do seu bebê, e aí ela escreve uma cartinha, ela fala, né? Fala, filho, a minha cabeça funciona de uma forma diferente das outras pessoas. Por isso eu não posso cuidar de você. Mas eu estou muito feliz, porque diferente das outras vezes, dessa vez eu pude contar a minha história. Era o 9º filho dessa mãe, gente. Depois dessa despedida com o seu bebê, ela começou a ficar muito mais participativa nos espaços de saúde, ela conseguiu fazer uma laqueadura, que para ela era uma coisa muito importante, porque cada vez que tinha um filho era um sofrimento terrível, porque ela dizia, né, ela falava para mim, os meus bebês somem do hospital, porque somem mesmo, ninguém vai atrás dessa mãe, gente, no meio da Cracolândia para contar para ela o que vai acontecer com o seu filho. Ninguém vai perguntar para ela a sua história. Então, dessa vez, ela conseguiu se despedir. E ela lembrava de todos os filhos, e ela lembrava disso, gente, porque cada vez que nascia um bebê, ela fazia um corte no braço esquerdo, que é o braço do coração, para não esquecer os filhos que ela tinha. Então, olha a importância de cuidar dessas histórias e de ter uma despedida. E esse bebê que vai para adoção vai levando uma outra história, não vai levando a história de uma mãe louca que abandonou ele no hospital. A gente precisa tomar muito cuidado em como registrar essas histórias, sabe? Todas as vezes que a gente vai mandar um relatório para o fórum, eu penso, para quem que eu estou escrevendo esse relatório? Estou escrevendo para as crianças, porque um dia ela vai acessar esse processo, ela vai ver o que eu estou escrevendo sobre a sua família. E ela merece conhecer a história da sua mãe, a história do seu pai, ela merece, ela tem o direito disso, não é? Acho que é isso, assim, que a gente sempre pensa quando vai mandar qualquer informação, assim, para o processo da criança. Muito bom, né? Muito bom ouvir a Sara, muito bom ouvir a Valéria. Alguém quer fazer um comentário? Temos 5 minutos. Vi que algumas pessoas já colocaram aqui no chat. Parabéns, muito bom o tema de hoje. Mais um dia de aprendizado, a Paula colocou. A Sueli, obrigada por tantas informações. A Shirley, o trabalho da Sara é feito com muito amor. A Shirley é suspeita, ela é uma das nossas famílias acolhedoras. Quer falar um oizinho, Shi? Oi, Sara. Oi, gente. É isso aí, né? Todas essas histórias da Sara são tão importantes para a gente, da família acolhedora, e o trabalho dela é com muito amor. É por isso que ela se conecta tão bem, né? Com todas essas famílias. Muito bacana, sempre maravilhoso escutar. Shi, saudade. A Shirley acabou de passar por uma despedida, gente, da 5ª criança, né, Shi? Você cuidou, né? Quarta. Eu já estou pensando no 5º, quarta. Na calma. Legal, obrigada, Shi. A Verônica também colocou aqui, é bastante enriquecedor todos os assuntos abordados aqui. Para mim é de grande valia e acrescenta muito no nosso dia a dia, pois são tantas situações que lidamos que se faz necessário essas reuniões, eu só tenho que agradecer. E a Carla colocou, é um compromisso com o cuidado constante. Gratidão por hoje, Juliana também agradeceu. Angélica, ótimo participar dessas oficinas, grandes experiências e aprendizados. Muito obrigada por mais um aprendizado. A Luana, oficina incrível, muito aprendizado fortalecedor. Gente, acho que só para encerrar, eu quero dizer que o nosso trabalho é muito complexo, é muito difícil trabalhar na alta complexidade. Não é à toa que tem esse nome, né? E muitas vezes a gente se sente sozinho e sem conseguir enxergar saídas, não é assim? Então, eu imagino que vocês já se sentiram assim em algum momento, porque eu me sinto assim em vários momentos, mas eu quero dizer que eu vou sempre pensando assim, que não estamos sozinhos. A gente tem uma rede, a gente é uma rede, então,
que vocês se sintam muito fortalecidos, porque se tem uma coisa que eu acredito muito que se violência gera violência, acolhimento gera acolhimento, e a única forma que a gente tem de mudar as coisas é essa. Então, um beijo especial para todo mundo que está aqui. Desculpem, gente, as questões com a internet. Me chama mais vezes, Dani, eu venho uma outra vez aí participar para me redimir com o grupo. Estou super à disposição. Funcionou bem. Funcionou bem, a Valéria. Mas super funcionou. E eu queria agradecer mais uma vez a Sara, a Valéria, Rafa, por estar aqui hoje, que a Tati está de férias. Agradecer. Vim dar uma força aqui, aí estou tendo também a grata surpresa de ter Angélica, Paulinha, Simone, pessoas que trabalharam comigo, educadoras. Eu tenho muito carinho, o pessoal do Saica Becal, né, tipo, onde eu trabalhei. Eu vi a Adriana ali na mesa que eu ocupei por 5 anos. Eu nem conheço a Adriana, mas eu estava ali vendo ela na mesa que eu ocupei por 5 anos. É muito legal isso, assim, poder ver as pessoas, né, ver essa continuidade. E, enfim, eu acho que é isso, né? A gente, como você falou, a gente é uma rede, né? Ó, a Adriana ali. Adriana, eu sentei nessa cadeira aí por 5 anos, viu? Acho que ele tá com ciúmes, Adriana. Sentiu um ciúminho, hein? Rafael, lembra aquele desenho que tinha aqui na porta? Lembro. Então, ficou por muito tempo, viu? Eu te conheci naquele desenho. Foi uma educanda, né, que até recentemente teve um filho, né, um filhinho. Ela me desenhou e recentemente ela teve um filhinho. E, enfim, são histórias, né? A gente continua, né, a gente vai dando continuidade, mas é isso, a gente, enquanto rede, eu acho que é importante. Fico feliz de ter não só vocês, né, daí do Saica, mas outras tantas pessoas e tantos educadores aqui ouvindo essas histórias. Não sei se a Maria queria falar, eu só fechei porque estava dando uma interferência, mas pode abrir se quiser. Mas agradeço a participação de todos, de todas e todes. Mês que vem a gente tem outra oficina, que a gente vai falar sobre adolescência e autonomia, né? Mas agradecemos aí a participação da Sara mais uma vez. Valéria, muito obrigada, né? E sei que você ficou aflita aí com a internet, mas é isso, né? Acontece, a gente está no online. E muito, muito obrigada, gente. Então, tem aí, né, as pessoas agradecendo aqui no chat, elogiando o Rafa, vários elogios para o Rafa. Obrigado. E é isso, gente. Nos vemos o mês que vem. Muito obrigada. Até a próxima. Quem quiser abrir o microfone para dar um tchauzinho coletivo aí, podem abrir. Tchau, tchau, pessoal. E obrigada. Obrigado, tchau, gente. pessoal. Tchau, gente. Obrigado, viu?